O apóstolo Paulo vai dizer na carta aos Coríntios, lá no capítulo 15, se foi para este mundo que nós colocamos a esperança, nós somos os mais pobres, dignos de toda e qualquer compaixão, porque a nossa esperança não está nesse mundo. E seguindo a orientação bíblica, tudo indica que quanto mais se aproxima do fim, mais difícil ficará, mais exigente ficará. Volta lá no capítulo 24, que agora nós vamos começar a perceber que dias maus são esses. No capítulo 24 de Mateus, versículo 12. E ante o progresso crescente da iniquidade, a caridade de muitos esfriará. Veja só, eu tenho estudado bastante, até mesmo porque, não sei se a Luzia sabe, porque a Luzia foi a minha acompanhadora do meu para sempre. Mas uma das coisas que me atraiu na Canção Nova foi a pregação do Padre Jonas sobre os fins dos tempos. Foi a vida em comunidade e a vida carismática da Canção Nova. Então isso me atraiu, me despertou vocacionalmente. Quando eu ouvi o Padre Jonas pregando sobre os fins dos tempos, eu ouvi a voz dele, eu falei, eu quero ir para esse lugar, porque lá eles estão se preparando para esse dia. E aqui eu estou há 24 anos, vou completar 25 agora no próximo ano, bodas de prata, de Canção Nova. Graças a Deus. Tentando perseverar todos os dias, para chegar à salvação. Mas veja, é importante que nós entendamos que essa palavra que está dita pelo texto que São Mateus nos traz, a gente precisa entender o que é iniquidade, que não é simplesmente uma atitude de pecado. Iniquidade não é somente pecado, mas a palavra grega que está lá, nesse texto, quando está iniquidade, lá está anomia. Diga comigo, anomia. Então vamos lá. O que é anomia? Você sabe o que é anomia? Sim ou não? Então a tradução lá que faz para a nossa Bíblia no português é iniquidade. Em alguns lugares vai estar escrito assim, a maldade. Mas lá no grego, no original, está anomia. E eu coloquei aqui na minha colinha uma pesquisa que eu fiz sobre essa palavra anomia. Literalmente significa negação da lei. O que é anomia? Negação da lei. Então o prefixo a, ele indica uma negação. Negação do quê? Da nomos. Nomos significa lei, mas não é qualquer lei. A palavra grega, ela faz alusão à lei primordialmente natural. Diga comigo, lei natural. Lei natural, direito natural, costumes tradicionais, ordem prática da criação. Então, aqui no texto, Jesus está dizendo que no tempo escatológico, nós já estamos no tempo escatológico, no tempo dos fins. Pedro vai dizer lá, quando veio o Espírito Santo, cumpriu-se a profecia de Joel, nós chegamos nos últimos dias. Mas vamos nos lembrar que São Pedro lá, na segunda carta, no capítulo 3, ele vai dizer, um dia para o Senhor é como 1000 anos, e 1000 anos como um dia. Nós estamos nos últimos dias, e Jesus vai dando os sinais dos últimos dias, especialmente de quando vai se aproximar da grande tribulação, da manifestação do anticristo. Então, a realidade que está no texto e que nos ilumina é essa. Significa que no fim dos tempos não é que vai haver muitos homens maus, mas que vai se normalizar a negação da lei natural, da ordem natural. Não vai haver muitos homens maus, mas a sociedade vai estar tão naturalizada a desobediência à lei de Deus, que o que crescerá vai ser exatamente isso. Vai ser normalizada a negação da lei natural
e da ordem natural. A doutrina da lei natural nos diz que Deus criou o ser humano com uma série de leis na sua consciência, que ele não pode escolher, que permitem que ele faça o discernimento do bem e do mal, que ele indique, essas leis indicam para o homem que ele deve fazer o bem e evitar o mal. Você já cometeu um ato mal e imediatamente veio na sua consciência algo assim: o que eu fiz? Por que eu fiz isso de novo? Por que eu agi dessa maneira? É a nossa consciência, é essa lei natural que está em nós, que nos avisa, porque Deus colocou essa lei em nós. Então essa lei natural, ela está expressa na Sagrada Escritura e particularmente nos 10 mandamentos, cujas implicações morais últimas foram explicadas pelo magistério da igreja. Então, meu irmão, minha irmã, a lei natural não é algo relativo, nem é algo próprio de uma cultura antiquada. Isso aí é de uma cultura antiquada, isso que esse pessoal fala aí, esses ensinamentos da igreja estão muito antiquados, as coisas mudaram, tudo se modernizou. E olha, padres da igreja católica, muitas pessoas podem dizer assim: se vocês também não se modernizarem, a igreja vai ficar vazia. Só vou dizer o que São João Paulo II dizia: para sermos fiéis à verdade, e precisamos ser fiéis à verdade, e devemos ser fiéis à verdade, ainda que a igreja volte a ser 12 de novo. Ainda que a igreja volte a ser 12 de novo. Você quer aplaudir? Aplaude direito. Porque quando eu aprendi com o Padre Jonas, é que quando a gente aplaude é porque a gente entendeu, não é verdade? Então São João Paulo II dizia assim: nós não podemos abrir mão da verdade, nós não vamos nos modernizar. A lei natural não é discutida, aquilo que está estabelecido nos 10 mandamentos não muda, é perene. Então nós não negociamos, não é algo relativo e nem próprio de uma cultura antiquada e nem algo que possa mudar, é perene. O relativismo moral ensina o contrário, que o homem impõe a si a sua própria lei, que ele pode escolher o que está bem ou o que está mal para ele, que ele dá a si mesmo seus próprios mandamentos, que ele pode fazer o que quiser sem respeitar a lei natural, nem as consequências dos seus atos. Então isso é anomia, isso é iniquidade. E eu pergunto para você, olha para fora, o que nós temos visto? Não é uma desobediência global às leis de Deus e à lei natural, sim ou não? Ou só eu que estou vendo isso? Vamos olhar um pouquinho para dentro também, se o relativismo entrar dentro é redundância, né? Se entrar na igreja, não acontece da mesma maneira? Eu vou tocar nesse ponto, porque eu estou falando dos dias maus. Então eu quis trazer esse texto, porque o amor aqui é o ágape, não é o amor filia de amizade, não é o amor eros de um esposo por uma esposa, é o amor de dar a vida, de acreditar, de investir a vida, de doar-se. É o amor de Deus, o amor que Jesus nos ensinou na cruz. O amor esfriará no coração de muitos, entretanto, olha a promessa: aquele que perseverar até o fim será salvo. Então vamos lá, nós vivemos, eu trouxe o que é anomia para você entender, mas nós vivemos sob a égide de uma crise moral e ética. Eu parei para dar um tempinho para você pensar, se eu estou exagerando. Bento XVI chamou essa crise moral e ética de ditadura do relativismo. Eu vou explicar na palavra para você, você não precisa abrir não, anota aí para depois você conferir. O que é relativismo? Isaías 5, versículo 20. Ai daqueles que ao mal chamam bem e ao bem chamam mal, que mudam as trevas em luz e a luz em trevas, que tornam doce o que é amargo e amargo o que é doce. O que nós vemos na sociedade atual? Ela rejeita os valores morais objetivos. Ela está num estado anômico, criando um ambiente de desordem.
Ao negar a verdade, ela destrói as bases da moral, as bases da consciência, as bases dos relacionamentos e da convivência humana, as bases e estruturas da própria família, que é a célula mãe da sociedade. Então, deixar-se levar aqui e acolá por qualquer vento de doutrina. Você já ouviu alguém que diz assim: tudo é bom, não tem esse negócio não. Você pode ser católico misturado com outras coisas, ou outra pessoa que está naquelas outras coisas, não tem problema não, é tudo bom, é tudo maravilhoso, afinal todo mundo vai ser salvo, aleluia. Eu vou te mostrar que a possibilidade da salvação final ela é muito grande. Eu descobri semana passada pregando aqui, no acampamento Maranatá. Depois no final eu vou apresentar para você. Mas veja só, não tem problema você ser católico, você acreditar em outras coisas, acreditar em doente, acreditar em cristal, acreditar em ocultismo, buscar em falsas doutrinas, tudo é bom. Tem essa linguaginha por aí, não tem problema não. O importante é a pessoa se sentir bem. Só que o catecismo da igreja vai dizer que fora da igreja não há salvação. Mas isso tem que mudar. Pegue um documento escrito pelo cardeal Ratzinger, que era prefeito da Congregação para a Doutrina da Fé, assinado por São João Paulo II, chamado Dominus Iesus, e vai ler para você ver se é assim que vai mudar. Não. Por isso que o Padre Zé Augusto estava nos orientando que nós devemos ter paixão pela salvação das almas, num desejo ardente que ninguém se perca, porque nós não podemos perder ninguém. Mas tem uma palavra dos Atos dos Apóstolos que já dá até um consolo para nós. Nos Atos, no capítulo 16, crê no Senhor Jesus e será salvo tu e a tua família. Não tem problema a pessoa estar fora, numa falsa doutrina, porque tudo é maravilhoso, nada se reconhece como definitivo. E deixa que a última medida seja apenas o próprio eu e as suas vontades. Isso é o relativismo.